Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Sociologia, tá? E já que esse tema está ligado à Sociologia, mas ao mesmo tempo, tá? Você que é meu aluno presencial da UFESA, você que é meu aluno não presencial, você que está visitando nosso canal, a todos e a todas, tá? Sejam bem-vindos e fiquem bem. Bem, o tema de agora é precariado. Essa aula sucede à aula, né, mudança do mundo do trabalho. Então, os dois fenômenos estão interligados, tá bom? O precariado é, de certa forma, uma consequência das mudanças do mundo do trabalho. Então, nós vamos partir do estudo, tá bom? Principal desse texto aqui, deste autor, deste economista inglês chamado Standing, tá? Precariado, a nova classe perigosa. Por que Standing diz isso? Professor, é fácil conseguir esse livro? Tem na internet, tem um artigo que resume também para os mais apressados, tá? Mas o livro é de fácil acesso, fácil leitura, vale a pena aprender um pouquinho sobre isso, tá bom? O precariado, segundo Standing, tá? É um fruto daquilo que nós discutimos na aula sobre mudanças do mundo do trabalho, da chamada crise do Fordismo, a ascensão do Taylorismo, da acumulação flexível, tá? E, de certa forma, da crise desse modelo keynesiano, fordista, taylorista, que ocorreu depois dos anos 70. Então, até os anos 70, iníciozinho dos anos 70, esse modelo urgia incontestável, tá? E aí, a partir como eu falei na outra aula, a partir da crise do petróleo de 73, principalmente, devido à competição internacional entre as grandes potências industriais, tá? E principalmente pelo fato do socialismo real que então existia não conseguir se contrapor em termos de acumulação, tá? A lógica capitalista de produção, tá? Tudo isso fez com que o proletariado, que até os anos 70 era o sujeito de direitos, possuidor de cidadania, que gozava do estado de bem-estar social, tá? Se transformasse gradativamente no sujeito salariado. O que é o salariado? A ideia de que um tipo de ator social dependente não só das relações de trabalho, mas do salário. Essa coisa começa a se desmanchando. Os grandes salários que se tinham conseguido até os anos 70 começam devagar a serem modificados, tá? Você tem, inclusive no cinema, né, vários filmes que mostram isso. Aquele sujeito portador de trabalho que começa numa fábrica e termina dela, começa no emprego e termina dela, e com aquele emprego ele consegue sustentar sua família com dignidade. Claro, aliado a isso, você tem escola pública, você tem aposentadoria pública, eu digo público aquilo que é financiado pelo recurso de todos, tá? Nesse sentido. Não só no sentido estatal. O Stan, então, vai mostrar que esses trabalhadores, os filhos e netos desses trabalhadores, não vão mais encontrar uma situação auspiciosa de garantia de salário, de garantia de trabalho, de garantia de emprego. Vão se ver tendo que trabalhar 2, 3 expedientes em 2, 3 empregos diferentes, muitas vezes em suas vidas, se tornando cada vez mais, né, uma sensação de injustiça, de amargor, e aí, ouvindo a cantinela neofascista e atraídos por políticos populistas, tá, esses indivíduos vão terminar se tornando aquilo que ele vai chamar de precariado. O precariado, então, ele tem uma condição socioeconômica, mas ele também tem uma condição política, que é a atração do precariado, principalmente pelo tipo de discurso, seja populista, seja neofascista. Tá? Vamos tentar entender isso, porque isso tem muito a ver com o Brasil atual. Então, olha só para relembrar você, qual é o contexto de formação do precariado. O precariado é o termo dado a essa nova classe social, tá? Essa nova classe social, essa nova classe de trabalhadores, porque também, para alguns autores, o precariado ele faz parte do proletariado. Ele é uma classe que emerge do proletariado, ou do operariado, ou do salariado. Não importa o termo que você vai utilizar, mas ele emerge da classe trabalhadora, ele faz parte da classe trabalhadora, mas nem toda a classe trabalhadora se encontra, né, numa situação de precarização tão forte. Tá bom? Esse termo é importante porque precário, tá? Precário tem a ver
com a ideia de que você não tem uma garantia daquilo que você faz. A precariedade tem a ver com a ideia de que a coisa não é bem feita, de que a coisa precisa, né, ser melhor construída e assim por diante. Né? Você não tem garantia de trabalho, você não tem garantia de qualidade, de segurança, de emprego, de renda e assim por diante. Então, a primeira coisa que fundamenta o precariado, que vai fundamentar o precariado, é a flexibilização das relações trabalhistas. Aquilo que nós vimos na aula, tá, sobre mudanças do mundo do trabalho. A flexibilização das relações trabalhistas, tá, ela flexibilizar, e aí quem no Brasil a gente sabe muito bem o que é isso, porque nós vamos ver em 2017 uma normativa inteira que flexibiliza. A nova lei trabalhista brasileira, votada e aprovada pelo Congresso Nacional durante o que deveria ser o governo Dilma, né? Mas o governo Temer, nada mais foi do que isso. A configuração jurídica da flexibilização. O que é flexibilizar? É extrair direitos e garantias. Que tipo de flexibilização aconteceu? Tempo de trabalho, jornada mínima, né? Salário básico. Você tem gente hoje trabalhando por 300, 400 reais por mês. Ah, professor, mas ele não trabalha mais 40 horas por semana. É, porque era uma garantia para o trabalhador. Era uma garantia antes, não é mais. Então, esse trabalhador que agora se vê diante, por exemplo, de não ter trabalho, ele não tem salário, ele não tem renda. O precariado é o que mais sofre. Ah, mas então, tem que entender que, eu estou fazendo aqui o papel do advogado do diabo, você tem que entender que numa sociedade do trabalho, onde a economia está muito forte, você tem um aumento do trabalho. Não, isso também não é verdade, a gente vai ver isso daqui a pouco. Você tem um crescimento econômico e não tem crescimento, tá, de posto de trabalho, efetivamente, por várias razões. Então, a flexibilização das relações de trabalho retira direitos e garantias conquistadas ao longo do século XX e retira de forma normalizando a coisa, porque isso tudo é normalizado. É colocado, inclusive, como que a culpa fosse do trabalhador. A segundo elemento dessa lógica toyotista é a terceirização, que está ligada à flexibilização. Eu só posso terceirizar aquilo que é flexibilizado. Eu substituo um trabalhador que eu tinha que lidar com ele diretamente no sentido de todos os custos do trabalho e agora eu faço isso terceirizando. Uma outra empresa vai fazer isso, claro, com um salário cada vez menor. Empresas como bancárias, grandes empresas industriais como a Petrobras já passam por processo de terceirização extremamente aprofundados. Com a terceirização e a flexibilização, eu tenho aumento da informalização. Se eu flexibilizo as relações de trabalho, se eu terceirizo, eu informalizo. Existem duas formas de formalizar. Eu informalizo criando o indivíduo como figura jurídica, como persona jurídica, a chamada pejotização. O indivíduo agora é um CNPJ, ele é uma empresa, não. Ele é um indivíduo que pode ser explorado individualmente, não mais coletivamente. Isso é muito mais forte, porque a capacidade de barganha dele vai a zero. Se eu vir um CNPJ terceirizado, flexibilizado, eu não tenho sindicato. Na verdade, eu nem posso me filiar a um, porque não existe sindicato. Tá? Embora, um dos exemplos da nossa aula de hoje, o Uber, a uberização, nos Estados Unidos, salvo me engano, em Nova York, os trabalhadores do Uber, como eu gosto de chamá-los, estão se organizando um sindicato em rede. Isso é uma coisa única, né? Isso é uma coisa que está começando. Então você tem aí uma diminuição dos direitos trabalhistas, como nós já vimos na lei de 2017 no Brasil, porque se eu flexibilizo, se eu terceirizo, e isso aumenta a informalização, informalidade significa sem carteira assinada. Ah, eu sou um CNPJ, trabalho para mim, eu tenho amigos, advogados que estão passando quase fome, não estão porque tem renda para se manter durante uma crise por muito tempo. Mas pequenos trabalhadores não têm essa possibilidade, tá? E aí, claro, você tem uma desindustrialização dos grandes centros tradicionais, que não significa que a indústria acabou. Não, significa que ela muda para outros tipos de outros centros, como os países em desenvolvimento. No caso da nossa realidade, principalmente para a China, e aqui para países como o Brasil, países em desenvolvimento. E outro elemento que está ligado à flexibilização, à terceirização, ao aumento da formalização, é a informatização e robotização de todos os processos de trabalho. Essas duas coisas aqui só são possíveis porque isso aqui também é possível. Tá? Assim como eu só flexibilizo quando eu retiro o direito trabalhista e diminuo o força dos sindicatos. E claro, eu não estou dizendo também que todo sindicato é bom. Eu fiz parte de um sindicato, professor de escola privada, há mais de 11 anos atrás, que era uma grande
coisa, né? Um grande titica de galinha, todo respeito. O cara que presidiu o sindicato há muito tempo, há mais de 15 anos, era dono de uma escola privada. Então vocês imaginem, de repente se colocar como professor, dominava o sindicato. Não é esse tipo de sindicato que serve para a luta do trabalhador, né? Esse aí, claro, é o que a gente chama se chama historicamente de sindicato pelego. Pelego é aquele manto que se coloca antes de colocar a cavalgadura do cavalo, né? Você montar o cavalo, colocar a sela, você coloca o pelego para amaciar o cavalo e ele sentir o peso que ele está carregando em cima. Esse tipo de sindicato aí não serve. A informatização permite o que eu estou fazendo agora. Mas permite também que eu trabalhe em casa. E ao trabalhar em casa, eu vou trabalhar mais. Para quem não sabe, estou gravando isso aqui num domingo. Hoje são 28 de junho, dia, né, para os cristãos católicos, dia de São Pedro de 2020. Olha só, trabalhando em casa, domingo. Dou aula, vou participar de live depois, vou preparar trabalho. Não tem dia, não tem hora. É todo dia, toda hora. A questão é produtividade. Ok? E a robotização que substitui o trabalho. Você olha para o caixa eletrônico num banco, ali é uma robotização. Ali é um robô. Simples, mas é um robô. Que está te entregando dinheiro. O papel com caixa fazia. Você chegava antes num caixa, quando eu era garotinho, faz tempo, nos anos 80, você chegava num caixa. Quase não tinha caixa eletrônico no Brasil. Era um por agência, uma coisa que ninguém usava. Você ia na boca do caixa, dizia eu quero tanto, o cara sacava, verificava seu saldo e te dava o dinheiro. Era assim que era feito. A robotização, você pode tirar dinheiro agora em qualquer canto, no supermercado, na farmácia, onde tiver caixa eletrônico. É um exemplo desse tipo de coisa, tá bom? Essa maquinização. Quantos empregos um caixa eletrônico rouba num banco? Já pensou? São algumas dezenas. Porque o caixa eletrônico faz tudo, quase tudo num banco. Ele pode fazer de empréstimo a impressão de cheque. Então ele rouba algumas dezenas de empregos, cada maquinazinha daquela. Tá bom? Vamos dar continuidade? Olha só. Olha exemplo aí de... Olha que exemplo, tá? Que exemplo incrível de informatização e robotização. Isso aí, para quem não sabe, é uma sala, né, de telemarketing. É uma das categorias mais precarizadas que existem. Quando eu digo precarizada, eu não estou dizendo que você, que faz parte da categoria, não presta. Estou dizendo que a sua situação de trabalho é precária. E se você acha que eu estou mentindo, pegue e informe dessas pessoas. Principalmente os que estão aqui, ó. Que vamos chamar aqui no chão da fábrica do precariado, da precarização. Olha aqui essa moça aqui, esse rapaz aqui, esse outro rapaz. Ai, que bom, ele trabalha no ar-condicionado, tem aguinha aqui, tá legal, tá sentadinho o dia todo. E é. Depois de 6 meses contínuo na mesma função, você começa a ter problema no ouvido, problema de audição, problemas que envolvem a psique. 6 meses. Quem passa anos nisso nunca mais fica bom de problemas mentais, auditivos, entre outros. Por quê? Porque você... professor, mas só trabalha 6 horas por dia. 6 horas porque ele é regulamentado, mas a maioria faz hora extra. Ou é obrigado a fazer certas horas para pagar a folga. A folga, inclusive, que é determinada pela firma, não pelo trabalhador. Então, essas condições todas que envolvem adoecimento, salário baixo, que a média é salário mínimo, no máximo 2 salário mínimo do 3, tá? No máximo isso. Salário mínimo, tá? E uma coisa importante, esse é o tipo de trabalho que pode ser realizado em casa. Então, a tendência é que esses espaços que vocês estão vendo aqui sejam diluídos e trocados por trabalho em casa. O home office, o cara pode fazer em casa. Tá? Isso é uma tendência, por exemplo, muito do telemarketing que é realizado nos Estados Unidos é feito em outros países, que também falam língua inglesa, como a Índia. Tem a língua inglesa como língua. Tá? Por isso que a uniformização da globalização, que a gente vai ter uma aula só sobre globalização, nós vamos apresentar aqui, uma aula só sobre globalização, é uma coisa extra que eu vou colocar aqui, porque é importante essa determinação, essa sobredeterminação. Uma das racionalidades da globalização é a imposição de uma língua única, porque ela ajuda o capital, por exemplo, a conseguir mão de obra em qualquer canto. Isso é fundamental também para o sistema. Bom, só uma charge aqui do Bago, né, do Badio, né? Olha, o trabalhador genérico, que é aquilo, é o novo uniforme do trabalhador, ele é genérico. O terceirizado, ele serve para qualquer função, mas isso é um elemento da flexibilidade, né, do taylorismo já, do toyotismo, desculpem. Do toyotismo. Por quê? Porque o trabalhador que tem múltiplas capacidades. Múltiplas capacidades, ele pode ser multiplamente explorado. E, na verdade, ele não tem garantia de um único trabalho. Se por um lado isso dinamiza o trabalho, em alguns aspectos
psicológicos, culturais, pode ser até interessante, do outro ele retira direitos e retira garantias. É um problema para o trabalhador, né? Então, olha só, e o precariado, o que é? O que é esse precariado segundo Standing? Então, olha só, primeira coisa importante, o Standing chega a mostrar que existem categorias sociais que caracterizam esse precariado. Primeira característica importante, são jovens, homens e mulheres, tá? São jovens e maciçamente precisam ser jovens. Pessoas mais velhas não aguentam a retumba que o precariado tem que aguentar. Esses jovens têm uma escolarização geralmente alta. O que é alta escolarização? Eles têm pelo menos o ensino médio. Ah, mas o proletariado antes, os trabalhadores antes, no máximo tinham ensino fundamental. Não havia necessidade nem de ensino médio. É ensino fundamental e ensino técnico. Que não, né? Ou seja, mas esse precariado tem pelo menos o ensino médio. Uma parte cursa universidade, está cursou, ou já é formada, e atua principalmente no setor de serviços e comércio em países como o Brasil, tá? Principalmente em países como o Brasil. Ok? Atua principalmente no setor de serviço e comércio. O Uber, que está te carregando, tem ensino médio para cima. Grande maioria absoluta. São jovens. Essa turma do telemarketing é toda universitária. Ou está adentrando na universidade, ou tem capacidade de lidar com computador, com diálogo e etc. Eles são precarizados tanto nas suas condições de vida, como nas condições de trabalho. E terminam tendo frustrado suas expectativas profissionais. Você termina na universidade e vai terminar num banco de Uber ou no telemarketing. Ah, vi sim. De engenheiros a advogados. A jovens bacharéis em direito. Isso é uma frustração terrível, que é uma cobrança social que a família faz esse indivíduo, esse jovem. Tá? Agora, existem outras formas de precarização. Por exemplo, qual a forma de precarização? Como eu falei para vocês, você pode estar atuando na sua área, mas ser terceirizado. A coisa mais comum é uma massa de jovens advogados recebendo 3 salários mínimos e olhe lá. E olhe lá. Tá bom? E olhe lá. Isso é impressionante. É uma geração que termina nem saindo mais da casa dos pais. Vai sair como? É difícil isso. Complicado, né? Mas sair como? Como é que eu vou garantir a sobrevivência mínima? Tá bom? Então isso termina também gerando mais frustração. Esses jovens adultos recém-graduados, também há esses, que desempregados ou estão numa relação de emprego precário, como eu falei. Está numa posição que o salário é muito baixo, ou, eu vou dar um exemplo de uma categoria, o caso dos vigilantes no Brasil. São jovens, a grande maioria jovens, porque tem menos de 30 anos, fazem um curso profissionalizante e quando se vem diante do mercado de trabalho, já tem o ensino médio, alguns até cursando superior, faz um curso, né? Portam arma, etc. Mas quando se vem diante do trabalho, o salário é muito baixo. Então, a expectativa de novo, tá? E aí é pior, porque termina não tendo férias, não tendo garantia de direitos. E aí o indivíduo, quando se fecha numa bolha dessa, ele tende a achar que os outros têm que viver da mesma precarização dele. Isso gera uma situação de insatisfação gigantesca, tá? Que responde a um fato importante nos países do Brasil. Por exemplo, vigilantes do Brasil já se contam na casa dos 2 a 3 milhões. É muita gente, tá? Armada, insatisfeita e em situação de precarização. Estudantes também de nível superior, que são assalariados em formação, estudando e trabalhando. Estudar e trabalhar, professor? Eu já fiz isso. É para ser precarizado. Eu já tive, ao mesmo tempo, 3 assinaturas de carteira na minha... 6 assinaturas de empresa na minha carteira, porque eu, professor, trabalhava em 3 empresas diferentes. Cheguei a 4, no máximo 4 ao mesmo tempo. Saí de uma porque eu não aguentava. Você não aguenta, eu já estava fazendo um doutorado. Para terminar meu doutorado, eu me demiti de 2. Aí fiquei só em 2. Eu estava em 3, me demiti de uma, depois em outra, e depois fui saindo. Fui saindo até fazer concurso, passar no concurso e assumir. Na verdade, a última que eu me demiti foi no dia que eu assinei a minha entrada na UFESA. Antes de assinar, eu mandei um e-mail me demitindo. Estava marcado, eu fiz isso. Aí você disse, professor, o senhor teve um pouco de sorte, oportunidade, era um momento histórico, mas nem todo mundo deveria ter sorte, oportunidade, porque oportunidades não são iguais para todas, nem devia todo mundo ter o mesmo espírito de luta e de não querer morrer.
pessoas deveriam ter a dignidade do seu trabalho, né? Mas o deveriam ter não é aquilo que é. E aí vamos analisar aquilo que é na nossa sociedade, tá bom? Continuando. Olha só, não pense, siga. É uma característica do trabalho na nossa modernidade. Professor, mas o trabalho, o senhor tinha colocado aqui no Taylorismo Fordismo, na aula anterior, mudança no mundo do trabalho. O Taylorismo Fordismo separava intelectualmente o trabalho, aquele que pensa e planeja, daquele que executa. E o toyotismo meio que juntou isso, porque o trabalhador polivalente, ele tinha que dar soluções no chão de fábrica. Isso acontece nas fábricas em alguns setores, em muitos setores não. Você basicamente tem que cumprir tarefas. A situação de telemarketing é muito isso. Há todo um sistema técnico onde o indivíduo é obrigado a cumprir tarefas. Mas há muito mais reflexividade que no passado. Sim. Mas é uma reflexividade dominada, constituída para que você, em termos profundos, não pense. Tá bom? E aí, o que é que você chega do trabalho? Extremamente extenuado, cansado. Resta o que deste trabalhador? Resta o que deste trabalhador? O sono absoluto, o cansaço absoluto. E o final de semana tem que ser, deixa de ser um final de semana, onde você pode construir um espaço de construção de si mesmo e se torna um espaço onde um final de semana você tem que descarregar aquilo que você chama de gozo da vida, porque você só tem aquele um dia e meio, um dia e pouco para fazer isso. Os que tem, né? E os que têm final de semana como férias, como momento de repouso. Olha, qual professor, que é uma das categorias precarizadas, é porque eu citei aqui bancário, eu citei aqui o Uber, eu citei profissional da segurança privada e não citei o companheiro professor. E não citei o companheiro professor, né? O professor é uma categoria precarizada. O professor é uma categoria precarizada, que sofre precarização muito pesada, tá bom? E é uma categoria de nível superior. Com especialização, com mestrado, com doutorado, sofre precarização. Principalmente as gerações mais jovens sofrem mais pela falta de oportunidades de manutenção e de garantia do seu trabalho. E de exercício também, como no caso do professor, tá bom? Uma saudação aos mestres com carinho, meus colegas. O trabalhador se torna, então, um objeto. É a objetificação em massa do trabalhador. Mas não só o trabalhador. Aquele que vai se tornar trabalhador se torna um objeto, se torna um consumidor de conhecimento precário. Professor, eu sou formado pela faculdade, né, da Caatinga do Chulé, né, lá da Bexiga Taboca. Que legal. Mas não é o nome da faculdade, não é o que ela representa, é o que ela te ensina. Uma juventude que lê cada vez menos, porque tem menos tempo para ler, ou se dispõe menos a ler, tá? Lê cada vez menos, lê de forma muito apressada e sem aprofundamento. Esse é um processo que a minha geração já viveu. A minha geração. Eu estou entre meia geração e a geração atual que está na universidade. Meia geração. Uma geração completa tem 30. Eu fiz universidade, comecei a universidade há 24 anos atrás. 25, 24, 25 anos atrás. Então, eu estou quase com uma geração fechada, a minha que começou. A minha já era assim. Hoje, isso é um processo contínuo. Daí o não entendimento da realidade, o não entendimento do processo histórico, daí aquilo que Marx chama de alienação se torna cada vez mais aprofundado, a reificação da realidade. Porque ao não compreender, porque você praticamente reproduz aquilo que está à sua frente. Tá? E esse tipo de formação precarizada é uma característica do precariado segundo Stern. Ok? Tá? Olha só, estuda um gráfico aqui. Isso aqui é um gráfico de alguns anos atrás, mas é muito válido. Estudantes de nível superior por décimo de renda familiar. O Brasil é um país tão desigual que até para formar o precariado ele é desigual. Olha só, quanto maior a renda, mais o maior percentual de estudante de nível superior na família. Quanto maior a renda, da família. Tá? Olha só, quanto maior a renda, mais a chance dos jovens estarem no nível superior. Quanto menor a renda, menor a chance dos jovens estarem no nível superior. Isso é uma amostra ainda da desigualdade brasileira. Não, essa desigualdade não existe, não é fantasia. Tá? Mesmo em universidades públicas, tá? Você percebe que esses jovens que estão adentrando, a maioria ainda são do substrato que nós chamamos hoje de classe C. Aí você tem uma turma de classe B, aí pouquíssimo de classe D. Ou seja, ainda é um processo de... Não estou dizendo que é grande vantagem ser classe C, mas
é interessante como ainda é uma vantagem num país de desigualdade e de absoluta, como é que eu posso dizer, exclusão como o Brasil, tá bom? Olha só, então aqui uma amostra dessa classe, porque se eu fosse pegar o precariado em classe social, o precariado estaria aqui, ó, ele estaria aqui. O precariado ele estaria aqui. Entre um pouco na franja desse aqui e um pouco na franja desse aqui. Estaria basicamente aqui, tá? Ou seja, formando esse substrato médio. Que isso aqui é um dado de 2013. Se eu pegasse dados de hoje, eu aumentaria um pouco isso aqui de acordo com o salário mínimo. Mas hoje estaria entre 2.500, 700 a 4.000 e pouco, 5.000 reais por renda familiar. Estou falando de renda familiar, tá bom? Ok? Você vê como a desigualdade aqui é maior. Então, olha só. Continuando a característica do precariado, para a gente se encaminhar para o finzinho da nossa aula. Primeira coisa, portanto, outra quer dizer continuação, né? É a formação precária, mesmo quando superior. Aquilo que eu estava mostrando naquela chargezinha da barra da barrinha, né? Parecia um mercadozinho, o cara só passando a barrinha. Mas é isso mesmo. Mesmo superior, a vida tende a precarizar. Porque a precarização ela tem nível cultural, social, econômico, naquilo que se come, naquilo que se consome, naquilo que se usa como bem cultural, como diria o sociólogo francês Pierre Bourdieu, no seu livro que ele escreveu há algumas décadas, mas é atualíssimo, A Distinção. Tá? Por exemplo, a grande fonte de informação do precariado são as redes sociais. E seu grande espaço de construção de indignação é a rede social. Como o Facebook, o Twitter hoje menos. Aqui o YouTube, né? YouTube, que é fundamental, é um espaço de aprendizado. Ele não é ilegítimo. Estou mostrando como é que funciona. Não estou dizendo que é ilegítimo, estou dizendo como é que funciona. E então, esse precariado é o proletariado da era digital. O autor é muito duro nisso, porque com certeza, com influência de Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, ele vai dizer o seguinte, que há uma imbecilização cultural, inclusive um dos autores que comenta esse texto, há uma despolitização e racionalismo social que atinge a sociedade brasileira, mas também outras sociedades. O autor não fala muito, ele fala algumas vezes no Brasil, mas ele cita mais tá? Europa Central, Estados Unidos, Inglaterra. Então você tem aí uma classe que é cada vez mais atraída por discursos também racionais. Não é à toa que a gente volta ao discurso da Terra plana, se volta às crenças das mais estapafúrdias, tá? Porque as atitudes mais radicais são as atitudes que enfrentam um mundo como esse precariado conhece. E ele quer se revoltar com o mundo, ou ele quer abraçar esse mundo de alguma forma. Nós não estamos na era do terror individual, nós não estamos, eu digo isso das décadas que vem para cá, porque é um choque que a modernidade, que esse capitalismo, essa nova forma de capitalismo causa, e com a desproteção social causada pelo neoliberalismo, que é um elemento da globalização, nós vamos ter uma aula sobre isso, como eu já falei, isso também termina se tornando preponderante. Aí ele fala aqui, ó, atitudes anarcoliberais, anarcopunks, anarcoliberais no sentido privatiza tudo, anarcopunks, neofascistas e os chamados esquerdistas tudo curto, ou seja, os extremistas, na extrema esquerda, na extrema direita. Eu conversava com os amigos e um amigo dizia, não, e o comunismo? Eu digo, peraí, quer dizer que a alternativa que nós temos hoje é comunismo? Pô, a alternativa que nós temos hoje é democracia, é um estado a tentativa de reconstrução do estado de bem-estar, onde for possível, é o cuidar da desigualdade, mas para esse tipo de gente na situação da precarização, é 8 ou 80. E isso é perigoso, porque as redes sociais fazem com que você se feche numa bolha. E estando numa bolha, a conjuntura social, que já é instável, ela se polariza cada vez mais. E é uma radicalização de polaridade. É o bem contra o mal. Para quem é da minha época, é He-Man contra esqueleto. Tá bom? Então, assim, é mais ou menos essa ideia de bem contra o mal que se estabelece na política. E em democracia isso não funciona. Isso abre espaço para o fascismo, isso abre espaço para os totalitarismos. E aí o que acontece? Partidos e sindicatos que representam a política tradicional e setores tradicionais
como, por exemplo, o proletariado urbano, as classes Cs, os grupos da classe média e mesmo dos trabalhadores mais organizados, têm dificuldade em entender essas satisfações, absorvê-las e transformar essas demandas num discurso político e em propostas políticas. O resultado é que é o discurso radical e populista que atinge o precariado. Jair Bolsonaro não foi eleito à toa. Ele foi eleito pelo precariado. Claro, teve outras condições, né? Várias outras condições políticas. Na aula, como as democracias morrem, rapidamente eu citei algumas, mas a emergência de uma classe específica, insatisfeita, amargurada e com medo do futuro, propicia isso. O medo do futuro é o elemento central. Para fechar a aula, né? Olha só. Isso aqui foi uma manifestação na Europa. Só me perdoe se eu não sei se foi Inglaterra, se foi França, se foi Portugal. Mas isso aqui foi um grupo de trabalhadores brasileiros que fizeram a manifestação. Não aceitamos ser escravos. Isso é uma manifestação maior da precariedade. A precariedade chegou primeiro nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa, na Alemanha, na égide do neoliberalismo dos anos 80, principalmente. A precarização se dá em massa nesses países, mas ela atinge principalmente os migrantes. Ela atinge principalmente os migrantes. Essas discussões que eu apontei aqui, apontei na aula sobre mudança do mundo do trabalho, essas questões que envolvem migração, racionalização do trabalho, globalização, integração, tá? Essa ascensão do populismo, eu vou discutir tudo isso de forma bem interessante na aula sobre globalização, tá bom? Que eu vou postar também aqui no canal para ter acesso não só aos meus alunos queridos, mas também alunos e alunas queridos, mas também todos vocês. Obrigado então pelo carinho, pela atenção e até a próxima, tá bom? Deus quiser.